Olá, gente. Muito bom dia. Hoje, dia 20 de outubro, galopantemente entrando aí para o fim do ano. Falta pouco tempo para a gente chegar ao finalzinho do ano, mas nós estamos aqui atentos, felizes, animados em Deus, com tanta fartura que nós temos tido de Sua palavra, que tem endireitado a nossa maneira de pensar, corrigindo nossos desvios, arrumando a nossa vida. A palavra de Cristo tem sido espetacular na nossa vida. Ela tem gerado dentro de nós possibilidades jamais pensadas por nós. Ele é aquele que nos deu a palavra da vida. Agora eu entendo muito bem o que Pedro dizia: para onde nós iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. Quando essa palavra de vida eterna entra dentro de nós em plena temporalidade, ela produz efeitos extraordinários. É vida eterna no meio do tempo, alcançando os nossos corações e corrigindo a nossa mente. A Jesus seja a glória para sempre. Amém. Desejo a você um bom dia 20 de outubro, esse domingo espetacular, que pode se transformar numa obra de arte se você decidir fazer isso, né? Venho aqui com meus companheiros de trabalho, aqui ao meu lado esquerdo, meu querido irmão João Silveira, nobre pastor, seja bem-vindo ao programa de hoje. Obrigado, meu querido bispo, obrigado a todos vocês que abriram seus receptores para nos prestigiar, mas sobretudo para ouvir o que da parte de Deus nos é concedido falar a vocês. E esse é o nosso propósito. Não temos um propósito aqui professoral, senão comunicar a palavra de Deus pelo Espírito que nos é dado. Bom dia. Sim, exatamente, João, sem pretensão. Cheios de pretensões, porém não pretensiosos, né? E aqui à minha direita, minha querida amiga Loide Nogueira, a pioneira das câmeras Polaroids. Trocadilho mal sucedido, né, Loide? Um trocadilho muito mal sucedido. Ô, meu bispo, é com muita alegria que nós estamos nesta manhã maravilhosa, recebendo todos vocês que estão aí com sua mesa posta. Olha, alô para todos vocês, sejam bem-vindos. Sim, e nós estamos aqui no capítulo 12, bem no finalzinho. Eu me lembro, na leitura desses dois últimos versículos, de uma história que o pastor João nos contou, que eu queria pedir se tu pudesse repetir a história, João, porque foi domingo passado, alguns não estavam aqui conosco, outros nem se lembram. Antes da repetição da história, eu queria dar uma comentada sobre os últimos versículos, do versículo 12 ao versículo 21. Paulo, com serenidade, nos adverte, nos ensina, trata com a gente, como que não com humanos, porque isto não é possível, você tratar, você conceber no raciocínio e na humanidade, na pretensão humana, porque, segundo Jesus, o coração do homem está cheio, não é de coisas boas não, a não ser quando Jesus passa a penetrar nele. Sim, essa natureza caída é problemática. Quando o Espírito Santo passa a ter morada na vida desse ser humano. Quando Paulo ainda não havia, apesar de conhecer a Deus do seu modo, e ainda não estava cheio do Espírito Santo, porque as entrelinhas é o que mais me incomoda, lá na casa de Judas, quando Ananias vai visitá-lo, quando todo mundo, todos os leitores da Bíblia, imaginam que Ananias foi para restaurar a vista de Paulo, né? E eu costumo dizer que um cego cheio do Espírito Santo pode fazer muita coisa. Agora, alguém bonzinho da vista sem o Espírito Santo não é capaz de fazer nada a não ser coisas ruins. Então, a finalidade de Paulo, de Ananias na casa de Judas tratar com Paulo, foi que ele estivesse cheio do Espírito Santo. Irmão Saulo, aquele Jesus que te apareceu no caminho enquanto vinhas para cá, também esteve comigo na minha casa e me mandou vir aqui para impor as mãos sobre ti, para que tu recuperes a vista e seja cheio do Espírito Santo.
Ali tudo mudou na vida de Paulo. Aquele Paulo que temia a Deus, mas do seu modo, e maltratava os seus irmãos, agora nos escreve na carta que ele direciona à igreja de Roma, ele nos escreve de uma forma tão intensa, mas sem agressão nenhuma, assim, tão serena, que aqueles que de fato querem caminhar no caminho da fé, aqueles que de fato querem ser agraciados por um viver agradável, precisam de fato observar. Para mim, uma das recomendações mais preciosas são as que estão aqui no livro aos Romanos, capítulo 12, capítulo 12, do versículo 12 até o 21, que a gente vai proceder à leitura, né? E foi nessa base, por exemplo, nesse sentimento, que o senhor fala, que pede que conte a história, né? O meu pai me contava essa história quando eu era menino, eu contava aos amigos, porque o meu pai também tinha um coração dessa natureza. Era um homem cheio de graça de Deus, era um cristão muito generoso. Então ele nos conta que uma propriedade, ninguém morava ou ninguém ousava ficar por muito tempo lá, porque misto a essa propriedade, contígua a ela, havia um vizinho que maltratava, que matava os animais do vizinho, que xingava, que perturbava. E um dia, um irmão, um cristão, um homem de Deus, adquire a propriedade e lhe é advertido por alguém: você vai morar lá naquela propriedade, naquela gleba? Você não tem medo daquele vizinho? Você já viu que ali vive só tapera, porque ninguém consegue morar lá? Ele é perverso, ele mata as criações, ele persegue, ele cria armadilhas. E o irmão disse: eu vou matá-lo. Assustou quem conversava com ele, e a conversa rodou, chegou aos ouvidos do vizinho mau. E quando o irmão mudou-se para lá, soltou as suas criações, galinha, pato, capotes, porcos. O galo sobe a cerca e o vizinho, a primeira atitude que faz é disparar a espingarda sobre o galo do irmão que havia chegado, mata o galo. O irmão pega o galo, manda a mulher tratar com muito carinho, e depois do tratado ele pega metade do galo, coloca na vasilha e bate na porta do vizinho. O seu primeiro bom dia foi apresentar-lhe o prato de comida. Eu trouxe do galo para nós comermos juntos. O vizinho olha para ele e diz: você me matou. Você cumpriu sua promessa, você me matou. O que eu entendi por muito tempo disso foi a ação, mas eu percebi outra coisa: a ação do Espírito Santo na vida daqueles que o têm comovem, mudam, transtornam qualquer pessoa. Sim. Agora, fazendo a leitura do texto, veja se não combina bem com aquilo que eu falei sobre a história do galo, né? Aqui o capítulo 12, versículo 21. As Escrituras recomendam que, se você vir seu inimigo com fome, ofereça-lhe um bom almoço. Se estiver com sede, dê-lhe de beber. Sua bondade irá surpreendê-lo. Não permita que o mal vença em sua vida, mas vença o mal com a prática do bem. Que extraordinária lição é essa, né? Está dentro desse conjunto que o pastor João acabou de falar, das lições mais preciosas, né? A gente não vence o mal com um mal maior. A gente só é capaz de vencer o mal com o bem. Aprender a fazer a metade do galo e oferecer essa refeição pode matar a maldade do outro, pode acabar com esse instinto de perversidade. Quando Paulo diz: sua bondade irá surpreendê-lo, é exatamente isso que acontece. Espera-se a rivalidade, e eu chego com a bondade, surpreendendo o inimigo com essa bondade, e isso se desmancha, aquele nó, aquela relação mal arrumada, mal sucedida, ela vai para o eixo do equilíbrio. Então, se você quer vencer uma maldade, não se aparte da bondade, porque ela é o antídoto para se combater a maldade, a bondade. Não se esqueça disso, porque nós temos hoje
uma nova mentalidade. O pastor João estava falando que é impossível na natureza humana viver dessa maneira. É verdade, essa natureza humana caída, ela é cheia de rivalidade, cheia de perversão, cheia de vingança. E nesse conjunto de texto que a gente leu, domingo passado, e deu continuidade a hoje, fala exatamente sobre isso, não é? Gente, nós somos novas criaturas, temos uma nova maneira de enxergar a vida, uma nova maneira de compreender a vida. E se a gente abrir mão dessa nova maneira de viver, a gente estará na mesma natureza da velha criatura. Nós não somos mais velhas criaturas. Levar nossa velha mentalidade para os nossos novos desafios será um fracasso para nós. Novos desafios, nova mentalidade. Deixa a mentalidade de Cristo dominar as tuas relações e tu verás que a vida é muito mais bonita, vivida à maneira de Cristo. Paulo fala de renovação da vossa mente, né? No capítulo 12 mesmo. Não vos amoldeis, não tomeis a forma. Conformar ali não está dizendo ficar quieto. Conformar quer dizer não Estar tomeis na forma, a mesma né? forma. Não revide aquele que te tranca no trânsito com palavras agressivas, porque você está na mesma forma. E quantas vezes isso acontece conosco quando queremos nos aborrecer, revidar com as mesmas palavras, quando alguém economiza alguns dedos e coloca um para cima da gente, e a gente responde da mesma natureza, a gente percebe que o restante do dia, ou no mínimo da caminhada, não nos é tranquila. Vocês perceberam isso? Que não revidar o mal com o mal, tratar com serenidade, não apenas beneficia aquele que se foi, mas só nós mesmos. Quando nós respondemos grosseiramente, quando reagimos da mesma natureza com aqueles que nos pleiteiam, com aqueles que nos espreitam, não é ele apenas quem vai ser ofendido, nós passaremos a ter um momento, ou momentos, quem sabe até um dia. Tem pessoas que ficam com manchas pelo corpo, quando são aborrecidos, quando respondem, quando não reagem com serenidade, o corpo gera manchas. Até o organismo responde a isso. Gera manchas, roxidões no corpo. Uns enrouquecem, perdem o tom de voz, outros conseguem ver mal. Outros infartam, né? Outros infartam. Eu tomei conhecimento que um cidadão, uma certa vez, já faz muito tempo, recebeu uma notícia e reagiu tão desesperadamente que o seu intestino trancou e ele morreu porque o seu intestino paralisou. Então, o que Paulo está dizendo aqui, não é apenas para beneficiar o outro, mas para que tu tenha uma vida tranquila. Vence o mal com o bem, como eu falei, do versículo 12 até o 21, é um compêndio de coisas lindas que Paulo dá para aqueles que não vivem mais na humanidade, ou que submeteram a sua carnalidade, a sua humanidade ao Espírito Santo, que na sua vida habita. Sim. Que é vencer o mal com o mal, não torneis o mal por mal, se for possível, tende paz com todos os homens, não vos vingueis. Então é um compêndio de coisas lindas. Eu aconselharia a você que está nos ouvindo, calmamente na sua casa, pegue Romanos 12, do versículo 12 ao 21, e rumine ele o quanto for possível. Coisa linda essa, né, Loide? Maravilhoso. Ofertar nossa vida a Deus, é que Paulo fala isso, né? Oferte a sua vida a Deus e ele dá todas essas instruções, essas orientações. E é isso. E no capítulo 13, ele vai continuar falando, né? Orientando, Sim. agora colocando essas pessoas como no papel do cidadão, né? Ele diz agora... Boa cidadania. Né? Agora vamos para a sua cidadania, né? Muito interessante como ele fala de uma vida pessoal e depois ele não exclui, ele agora coloca essa pessoa como um cidadão, como viver dentro de uma nação, de um estado, né? Muito interessante isso. Eu fico lembrando aqui que Abraão estava lá em Gerar e Ló já habitando em Sodoma, e alguns reis atacaram aquela região e Abraão se levanta e vai. A serenidade no coração de Abraão, que podia estar chateado com seu sobrinho Ló por ter lhe passado a perna,
Abraão vai, faz todo aquele trabalho, vence, ele sai com seus homens, vencem porque os outros não eram capazes de vencer. E quando ele volta, nem mesmo sabendo que o mérito era dele, deixou que a ganância se assenhoreasse do seu coração. O que Abraão faz? Quero nada. Os reis que estavam tão gratos a Abraão lhe disseram: podes ficar com tudo que vocês tomaram de despojo. Queremos apenas nossas mulheres e nossos filhos. Abraão disse: eu não quero. É tudo de vocês. Podem levar. Então, estou pensando aqui que aquelas pessoas que têm uma boa relação com Deus, nem a ganância tem abrigo no seu coração. Abraão podia ter sido ganancioso e disse: pode trazer, junte a minha riqueza. E quantas vezes nós fazemos isso? E o Salomão fala muito disso, da opressão ao pobre, tirar do pobre, para enriquecer mais e mais e mais. Então a gente está vendo aqui que não está incluso nessa relação de Paulo aqui, mas também a ganância faz parte da natureza humana, e aqueles que têm uma boa relação com Deus, como tinha Abraão, não têm interesse nenhum em ser ganancioso, em ter aquilo que, mesmo lhe pertencendo, ele abre mão para beneficiar os outros, né? Capítulo 13. Sejam bons cidadãos. Todos os governos estão abaixo de Deus. Se há paz e ordem, é ordem de Deus. Então, vivam de modo responsável como cidadãos. Se forem irresponsáveis para com o Estado, estarão sendo irresponsáveis para com Deus. E Deus pedirá contas disso. As autoridades constituídas só serão uma ameaça se desobedecerem. Os cidadãos decentes não têm o que temer. Opa. Essa lição de cidadania, para mim, é uma lição muito preciosa para o tempo conturbado que a gente vive, né? Onde não há direita nem há esquerda. Nós estamos vivendo uma miscelânea louca no nosso país, né? Eu sempre penso, quando penso na questão da autoridade, a autoridade é estar na ordem do autor. Quando Deus estabelece uma figura de autoridade, ele a estabelece para que haja paz na ordem do autor, que cada um viva na ordem do autor. Paulo não está falando de figuras que não podem ser impeachmentadas, porque há autoridades que elas não andam na ordem do autor. Então deixam de ser autoridade para serem figuras impeachmentadas num processo de afastamento, porque se ela está estabelecida na ordem do autor, ela precisa fazer da ordem do autor um plano de bem para todo o Estado, não é? E quem desobedece ao Estado nesse sentido é uma desobediência ao próprio Deus que constituiu aquela autoridade. Todo insurgimento a uma autoridade legal é um insurgimento contra o próprio Deus, segundo a aplicação de Paulo o apóstolo. Para mim, o senão, Lloyd, estará nessa figura que não governa segundo a ordem do autor. A gente precisa... Primeiro que a gente está num Estado democrático e Paulo não está falando de uma relação do Estado democrático, né? Sim. Mas, para nós do Estado democrático, uma figura de autoridade perde sua autoridade e pode ser impeachmentada quando a ordem do autor, que deveria ser estabelecida, não é. E aí a gente está lidando com corrupção, lidando com abuso de autoridade, lidando com um monte de questão que pode levar uma figura de autoridade ao impeachment, né? O que Paulo está falando aqui, também entendo eu, ele leva para uma questão chamada respeito. E eu tinha um velho amigo, pastor, que dizia assim: andar correto, pagar os seus tributos,
andar com dignidade já é dever de todo cidadão, mormente daquele que se diz cristão. Mormente aquele que se diz cristão. Eu não falo nem em insurreição, mas quando diz respeito a taxas, a tributos que muitos cristãos decidem não querer contribuir porque dizem que o governo é perverso e não aplica devidamente aquilo que arrecada da sua empresa, do seu próprio bolso. Isso é pagar mal por mal, isso é tornar-se igual a ele. Se você é cobrado, pague o devido, porque você está simplesmente sendo um cidadão correto, tendo o louvor da lei, difícil de ser punido por ela, porque você é um cidadão correto. É dever. Eu lembro que eu tinha talvez ali por volta de 20 anos, eu conheci um bolachão do reverendo Ernesto Agnini, e ele, numa mensagem chamada 2 Crônica 7,14, ele faz uma lista de contravenções e de erros que os cristãos costumam cair sem se dar por conta de que estão fazendo isso. Ele fala de impostos, ele fala de respeito. É muito lindo. Eu há poucos dias até captei ele nas redes sociais e guardei no meu arquivo, porque é muito agradável você ver isso. Coisa simples, mas que nós costumamos. Ele diz assim: preparamos uma lista de perguntas em que nós, os servos de Deus, mais costumamos cair, ou seja, praticar. Não significa que nos levará ao inferno atitudes como essa. Todavia, não nos dá o direito de sermos louvados como cidadãos de bem nessa terra. Assim eu entendo, né? Jesus pediu a Pedro, né, que fosse buscar a moeda lá na boca do peixe para pagar o seu imposto. Então, ali Jesus ensinando aos seus discípulos a viver de uma maneira decente, né? Como cidadão decentemente. Pague o seu imposto, pague aquilo que é devido. Daí a César... ainda que ele tinha o direito de não pagar, justamente, né? Jesus estava livre, né, desse imposto. Né? Ele tinha imunidade por causa da relação com Davi, né? Isso. Mas ele ensinou. Eu creio que ele estava ali instruindo nessa caminhada com seus discípulos também, né, ensinando como pescadores, como empresários, né, vamos dizer assim, da rede de pesca. Paguem, olha, vocês têm que pagar aquilo que precisa ser pago, né? Acho que por aí Jesus estava ensinando também. Jesus estava fazendo discípulos, né? Fazendo discípulos. Então, seus discípulos permeariam a terra após a sua partida. Seriam exatamente os influenciadores, os ensinadores dos cidadãos na terra. Ele não quis criar uma polêmica, apesar do direito que tem, e é o que Paulo está chamando. Muitas vezes nós temos todo o direito de não fazer, e Paulo nos ensina a fazer. Tende paz com todos os homens, alimente o seu inimigo, e uma série de coisas que nós não somos obrigados a fazer por uma questão legal. Mas por uma questão de sentimento, por uma questão de obediência a Cristo, nós temos o dever de fazer. Aí Paulo diz aqui: os cidadãos decentes não têm o que temer. Olha aí, coisa linda, né? Sim. Não tem o que temer. Eu posso continuar aqui? Pode. Aí ele diz... Falta pouquinho tempo para o intervalo, mas acho que dá para... Um minutinho, né? Querem estar em boa situação com o governo? Sejam cidadãos responsáveis e o governo trabalhará a seu favor. Mas se vocês desobedecerem às leis o tempo todo, cuidado! Os guardas não estão aí apenas para serem admirados por seus uniformes. Deus também tem interesse em manter a ordem e os usa para isso. Portanto, vivam com responsabilidade, não apenas para evitar a punição, mas por ser a maneira certa de viver. Exatamente, Lloyd, às vezes a gente deixa de fazer uma coisa por causa da punição. E esse não é o fator motivador mais interessante. É porque aquilo não vai levar a gente a um bom lugar. Não porque sofrerá uma punição, mas porque não convém, não cabe a nós. Não entra mais na nossa vida. Nós somos novas criaturas, né? Vivemos para plantar o bem, para dar novo sentido ao curso da vida, né? E não com medo da punição de uma lei determinada, né? Vivemos
para a glória de Deus e para o seu louvor, né? Amém. A gente vai ali tomar um cafezinho e volta já já. Olá, gente, é o segundo bloco da nossa programação agora. E nós já estamos aqui no capítulo 13. E agorinha, antes da gente sair para o intervalo, Lloyd leu um texto sobre essa situação da nossa cidadania, né? A importância da gente estar em boa situação com em o boa governo. situação com o governo, né? Para evitar qualquer tipo de perseguição, qualquer tipo de punição. E não apenas para evitar punição, foi assim que terminou a leitura, né? Não apenas para evitar punição, mas por ser a maneira certa de viver. Eu sempre trago por exemplo o cinto de segurança, né? Quantas vezes no hábito de não usar o cinto de segurança, entendi que devia colocá-lo a me aproximar de uma barreira eletrônica ou uma outra barreira qualquer. O medo da multa ou de ser repreendido, quando na verdade o uso do cinto de segurança é a sua segurança. A sua segurança. Já diz, o uso do cinto de segurança é um equipamento que está ali para te proteger, muito embora em algumas circunstâncias ele seja nocivo, mas ele tem muito mais benéfico do que maléfico. Então, eu comecei a entender com mais profundidade que eu não preciso colocar por conta das barreiras que estão ao longo do meu caminho, mas por conta da minha segurança de caminhar. O limite de velocidade, o pneu careca, né, João? O meu calçado. O pneu, eu sempre temi pela vida minha, dos meus filhos, carro dos meus filhos e meu, quando eu percebo que o pneu está careca, eu já estou encostando para trocar, exatamente para evitar um desperdício de vida, né? Quando dói na gente, né? Sim, não só nossa, mas dos outros também, né? Infelizmente, a gente preza mais pela da gente do que pela dos outros, mas o que diz Paulo aqui no capítulo anterior, que depender de vós, tenham paz com todos os homens, né? E prevenir ao pneu, a prevenção do teu carro estar em dias, também é ter paz com quem está no trânsito contigo, não é isso? Sim. Eu acho que sim. Muitas vezes a criança é colocada no banco da frente, né? A gente vê no trânsito algumas pessoas, o motorista... Ou ela é colocada ou ela se coloca. Ou se coloca e ali fica acomodada junto com o cachorrinho, com seu pet, né? Ali que pode ser realmente causar um dano, né? De repente aquele cachorro fica furioso, avança o motorista, morde a criança, ou então deseja pular da janela daquele veículo. Então são situações que muitas vezes nós não damos atenção, né? E pode causar realmente uma punição severa, ou a morte, ou uma multa no trânsito, ou então realmente a morte, né? Sim, essa coisa da gente não ter esse critério para caminhar ao longo da vida como um critério de cuidado, né? Até essa coisa do pecado, né? Se não tivesse na lista do pecado, se não tivesse as câmeras, né? Será que eu faria ou não faria, né? Se a gente não tivesse uma legislação monogâmica, eu seria monogâmico ou eu seria poligâmico, né? Ou seja, qual é a minha verdadeira natureza quando a lei não está? Quem sou eu quando uma determinada lei não está? Quem sou eu? Diante da vida, quem sou eu? Porque se eu sou quem sou, porque tem uma lei que me obriga a ser, e se não houvesse essa lei, com relação ao próprio Evangelho, né? Quem seria eu se não houvesse um inferno me esperando? Será que eu estaria abraçado com a fé? Então, essas questões são questões que a gente precisa responder, porque é esse caminho que Paulo está dando aqui, né? Se não houver a lei, quem você é? Ou você é segundo a lei que aí está, né? Então, é preciso a gente pensar e dar uma resposta para saber de verdade quem nós somos, né? Bispo, eu entendo agora que é por isso que o conteúdo do capítulo 13 veio depois do conteúdo do capítulo 12.
Sim. Porque no capítulo 12, Paulo está nos dando conselho, orientações de forma serena, mas muito contundente, sobre o nosso comportamento com o outro. Isso. Percebe? Dar comida a quem tem fome. Ou seja, ele está nos chamando para uma reflexão. E depois vem o capítulo 13 dizendo o que pode acontecer, ou levando-nos a uma relação com o governo. E isso aqui é importantíssimo a gente perceber que temos obrigações, que temos responsabilidades, e que essas responsabilidades não diz respeito à punição, mas diz respeito à convivência pacífica, à convivência agradável. Quem seríamos nós, como disse o bispo Renato, é uma necessidade de uma avaliação. Quem seria eu, não fosse o rigor da lei? Alguns princípios éticos, e eu ouvi há poucos dias, eu até faço questão de frisar, que a ética é mais valiosa que a lei. Quem é ético não precisa cumprir a lei, porque só o seu princípio ético já está cumprindo a lei. Quem não é ético tem problemas com a lei. E eu estou vendo aqui a questão cultural. Fazermos isso é o jeitinho brasileiro, é o descumprimento legal. Você vai bem ali na Suíça, você vai pescar num lago na Suíça, você leva a sua régua. Porque se você pega um peixe que está fora do padrão e você trouxer, você é multado. Então você já leva a sua régua, já vai devolvendo. Uma questão ética. E eu estive em Roma e, entrando no metrô, percebi que havia uma catraca. Estava livre, ninguém passava lá. E a pergunta de quem estava comigo foi: aquela catraca ali, o que tem a ver? Aquelas são para os que não têm como pagar uma passagem, passarem por lá. E por que ninguém passa? A resposta do agente foi: porque passariam. Ou seja, há um princípio ético. Eu percebi aquilo, eu fiquei encantado. Em 1995, lá na Itália, você compra um bilhete de passagem para rodar o dia todo, coloca ele no bolso e não precisa mostrar para ninguém. Você vai lá na banca, compra o seu bilhete, entra. No primeiro ônibus que você entra, seu bilhete é marcado e você pega quantos ônibus você precisar pegar. Se é para metrô, você pega quantos metrô você necessitar durante o dia. Ele tem validade 24 horas e ninguém te fiscaliza. Quem te fiscaliza é a tua ética, é o teu princípio. Não é, na verdade, a lei. A lei está intrínseca dentro de pelo princípio ético para fazer isso. Enquanto isso, eu lembrava que eu morava num bairro em que o cidadão pegava um ônibus e saltava a roleta e o cobrador olhava para ele e levantava a camisa para mostrar o cabo da faca. E eu fiquei pensando quanta diferença de cultura, de princípio há entre o primeiro mundo e o país do submundo que era o nosso até então. Mas o que eu estou vendo aqui é que o cristão tem leis superiores, nós temos um livro que está superior a qualquer princípio ético, que é a Bíblia. Nós acabamos de ler aqui no capítulo 12, princípios que superam qualquer cultura de qualquer lugar, de qualquer região. Nós estamos lendo no capítulo 13 o princípio daquele que serve a Deus, o princípio daquele que é cristão, tem que superar qualquer cultura. Eu nasci nessa cultura, eu vou viver dessa forma. Não. Está aqui o princípio que rege a tua vida para caminhar. A Bíblia não é um livro que só que ensina o caminho para o céu. Muita gente se engana a ler a Bíblia porque é o caminho. Se eu não ler a Bíblia, eu estou pecando. Se eu não ler a Bíblia, eu estou cometendo um sacrilégio, porque eu tenho que abalizar o meu caminho para o céu todo dia. Não, gente, a Bíblia não é um livro que apenas ensina o caminho para a eternidade. A Bíblia tem muito mais do que isso. Os capítulos que nós estamos lendo, especialmente o capítulo 12 e o 13 da carta de Paulo à igreja que estava em Roma, nos encaminha para princípios de relacionamento com o outro, com o inimigo, com o amigo, com o irmão, com o governo. Quando nós chegarmos no capítulo 14, nós vamos ver a lindeza
quando Paulo fala da relação de suportar aqueles que não comungam ou que não pensam como nós pensamos. Então, é importante que a gente veja, que a gente cumpra, não apenas dando o jeitinho brasileiro para viver. Isso não é ético, isso não é legal. O legal é, na verdade, buscarmos, dentro do possível, cumprir tudo aquilo que está dentro da lei, está dentro da ordem, está dentro do princípio. E como disse aqui de princípio, um amigo dizendo, ser ético, ser correto, ser probo, ser idôneo, ser digno, já é dever de todo cidadão, mormente daqueles que se dizem cristãos. Amém. Amém. Então, tenhamos o princípio de Cristo em nossas vidas. Nós acabamos de ver que Jesus, muito embora sendo descendente da tribo de Davi e tendo imunidade de imposto, ele não se arrogou. Ele preferiu pagar para não gerar uma confusão. Sim. Sofrer o dano muitas vezes é mais precioso do que arrogar os nossos princípios. Nós falamos de Paulo, que não quis dar uma carteirada quando foi preso em Filipe. Dar a César o que é de César, né? Dar a César o que é de César, né? Pois é. E nós estamos continuando aí, Lloyd. Versículo 7. É por isso também que vocês pagam impostos, para que a ordem seja mantida. Cumpram suas obrigações como cidadão. Paguem seus impostos. Paguem suas contas. Respeitem seus superiores. Não façam dívidas, a não ser a imensa dívida de amor que vocês têm uns para com os outros. Quando vocês amam uns aos outros, estão cumprindo a lei. O código da lei. Não durma com uma pessoa casada. Não tire a vida de ninguém. Não pegue o que não é seu. Não fique o tempo todo desejando o que você não tem e todos os outros nãos que você pensar. Se resume nisto. Ame o próximo como a você mesmo. Você não faz nada errado quando ama o próximo. Adicione tudo ao código da lei e a soma total sempre dará amor. Interessante, né? Cara, que coisa linda é essa? Me deem permissão para ler um texto na versão que eu tenho à mão, que é o versículo 7, que tem me chamado muita atenção. Algumas vezes já se tratou dele aqui na tribuna, já se tratou dele aqui ensinando. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Maravilhoso. Ou seja, é dever de honrar? Honra o teu pai e a tua mãe? Você tem recompensa, mas é dever. Honrar aqueles que te lideram. Até a minha esposa gosta muito de um texto que me falhou a memória. Pague em dobro aquele que te instrui. Reconheça. Você deve. Alguém te instruiu, você é devedor a ele. Mesmo que ele não te cobre, mas você é devedor a ele. Essa semana eu sepultei um amigo e quando eu cheguei aqui em São Luís, desabrigado, ele me abrigou na sua casa. Não foi tanto tempo, mas eu nunca perdi de vista aquele favor, aquele acolhimento que ele me deu. E eu fiz um discurso no seu sepultamento, lá no jardim, no cemitério, com o peito aberto e dando a honra, reconhecendo a honra, apesar de já tê-lo feito em vida. Mas eu fiz diante dos seus familiares o meu sentimento de gratidão, de honra a alguém que me abrigou, que teve por mim pena, misericórdia e me abrigou na sua casa. Então, o que o texto aqui é: a quem honra, honra. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. Pague a quem você deve. Retribua. Porque vai dar lá onde, no último versículo que a Loide leu, né? Isso redunda em amor. Sim.
É porque todos os códigos estão baseados no amor. É por isso que Jesus diz que a lei e os profetas, né? Ou seja, os 10 mandamentos e os 613 preceitos, eles se reduzem a um único mandamento: amar. Amar. A Deus e ao próximo. Sim, mas amar. Amar. Tudo, a soma de tudo vai dar amor. Se eu amo, eu cumpro a lei. Eu cumpro os 10 mandamentos, eu cumpro os 613 preceitos. E mais alguma coisa. E mais alguma coisa, Porque né? o amor é essa decisão de cuidados, né? De atenção. É isso. Se eu amo, eu dou atenção, eu dou cuidado, né? Eu trato o outro bem, eu cuido do lixo da minha porta, da porta do outro, eu cuido da minha rua. Não espero somente a prefeitura vir cuidar, né, da minha rua, do calçamento. Eu mantenho esse cuidado, né? Então ele fala: se eu amo, eu estendo. Isso vai transbordar. Isso é interessante, né? Que o amor ele vai transbordando. Isso é interessante. Vai caminhando, vai trazendo a lei, fazendo com que as leis, né, sejam também cumpridas, a lei do meu estado, a lei do sinal de trânsito, tudo por amor. Sim. Interessante. Sim, é verdade. Essa instrução do amor, ela começa com amor próprio. Amor próprio. Algumas pessoas não entendem bem quando se fala de amor próprio, porque acha que quem se ama é egoísta. Não é verdade. Normalmente, o egoísta não se ama tanto assim, por isso ele quer tudo para ele. Mas uma pessoa que se ama, sobra tanto amor dentro de si, que amar o próximo é uma extensão de amar-se a si mesmo. Quando a gente tem essa teoria da ética do Ocidente, né? Dita por Salomão e repetida por Jesus, né? Amar o próximo como a si mesmo, essa questão está ligada ao amor que eu tenho por mim. Amar o meu próximo como a mim mesmo é uma relação de equilíbrio entre o amor que eu tenho por mim e o amor que eu atribuo ao outro. A minha má resolução na relação que eu tenho comigo mesmo, o fato de eu não estar pacificado, o fato de eu não ter paz comigo mesmo, gera eu ter essas enormes dificuldades na minha relação com o meu próximo. Mas quando eu tenho uma boa relação comigo, eu tenho uma boníssima e saudável relação com todas as pessoas. Por isso é que o mandamento do amor está ligado a esse ponto de partida, que é o amor que eu tenho por mim mesmo. Se eu não tenho um amor saudável comigo mesmo, até amar a Deus pode gerar uma relação complicada, porque eu posso estar cheio de medo de Deus, chamando isso de amor, eu posso ter uma devoção desastrosa com Deus, né? E não uma relação de amor com Deus. Você veja aquele filho, o irmão do filho pródigo, né? O cara que ficou em casa. Esse cara tinha uma relação muito ruim com ele mesmo. Então, ele nem tem uma boa relação com o pai. Ele obedece o pai, mas não ama o pai. Ele tem medo do pai, mas não tem respeito. Entende? Ele está ali na casa, comportadinho, porque tem uma lei da casa do pai, que ele nem entende bem a lei da casa do pai, porque se entendesse a lei da casa do pai, ele vivia mais leve, tinha liberdade para fazer as coisas. Então, assim, eu disse outro dia que eu ouvi uma das declarações mais desastrosas da natureza humana. Um dia, atendendo uma moça, ela dizia para mim: eu nunca me perdi, mas nunca me achei. Isso aqui é uma tragédia, para mim, uma tragédia das piores da natureza humana. Pessoas que nunca se perderam, mas também nunca se acharam. Vivem perdidas e vão morrer perdidas, porque nunca se acharam, nunca se encontraram. Então, assim, ter uma boa relação com você, ter uma relação saudável de amor contigo mesmo, né? É o que vai proporcionar uma relação de amor em equilíbrio
que eu preciso ter com o meu próximo e com Deus e com todas as leis que a mim são atribuídas, né? A soma de tudo isso é amor. Dará amor. Dará amor. Como ele fala, né? Uhum. E não medo, não pavor, né? Aí no versículo 14, 11, ele diz: mas cuidem para não serem absorvidos pelas obrigações diárias, a ponto de perderem tempo e se distraírem de Deus. A noite está quase acabando, o dia vai raiar. Estejam atentos ao que Deus está fazendo. Ele está dando os últimos retoques na obra de salvação que começou quando cremos. Não podemos desperdiçar as preciosas horas do dia em futilidades, preguiça, distração, brigas e disputas. Saiam da cama e vistam-se. Não desperdicem o tempo, nem se demorem esperando até o último minuto. Revistam-se de Cristo e estejam preparados. Caramba. Lloyd e João, uma das minhas preocupações é que há pessoas que são tão absorvidas pelas obrigações diárias, mesmo nas questões eclesiásticas, estão tão absorvidas nas suas obrigações eclesiásticas que se perdem de Deus, se distraem de Deus. Fazer a obra de Deus, né? Como se Deus precisasse que eu fizesse a obra dele, né? Mas às vezes eu estou tão absorvido, João, num fazer, que eu não tenho nem tempo para Deus. Isso não possível. Isso nos foi incutido, nos foi ensinado, e esse cidadão que eu sepultei ontem, eu visitando, ele convalescia de um CA de pâncreas, e eu visitei durante um ano, toda semana eu estava lá, estava batendo papo, e um dia ele disse: eu não estou com medo nenhum de partir para a eternidade. Eu servi a Deus durante toda a minha vida, e eu perguntei a ele: aonde você serviu a Deus? Qual a concepção do teu serviço a Deus? Ele disse, ele deu uma paradinha assim, pensou, disse: na igreja, cantando no coral, lendo a Bíblia. Você tem certeza que esse foi o serviço que você prestou a Deus? E as casas que você era um construtor, exímio construtor, e abrigou tanta gente quando você construiu casas? Não é prestar um serviço a Deus? Uhum. As canoas que eram transporte da região que você vivia, era o único meio de transporte, onde se buscava a saúde, o alimento, tudo através delas. Não é prestar um serviço a Deus quando você serve a sua geração no seu tempo? Não é prestar um serviço a Deus? Eu estou falando aqui do que o bispo acaba de dizer. Pessoas que estão tão absortas na sua responsabilidade eclesiástica, que nem estão prestando um serviço a Deus, estão prestando um serviço a si próprio, a sua própria ocupação, ao ministério que tem nas mãos, sem esquecer que o vaso se quebrou na mão do oleiro. Uhum. Ele estava dentro da oficina. Uhum. Ele não estava fora, ele não estava lá no sol pegando sol. Ele não sofreu. Não foi a mão do olheiro que o quebrou, ele se quebrou na mão do olheiro. Não foi a mão do olheiro que quebrou, não foi um tropeço. Uhum. Não, simplesmente ele se desfez, ele se rachou nas mãos do oleiro. Uhum. Quanta gente rachada dentro do seu próprio ofício profissional ou eclesiástico. Uhum. Falta de consistência, sei lá. Não posso julgar isso, mas pode acontecer. Sim. Não, João, o que eu chamei a atenção aqui foi assim. Às vezes a gente tem a impressão de que foi o manuseio do olheiro que quebrou o vaso, mas o texto diz que o vaso se quebrou. Não foi que o oleiro quebrou o vaso. Uhum. A culpa não é de Deus quando um vaso se quebra, porque não é a mão dele que quebrou o vaso. É que nós, vasos, muitas vezes estamos nos quebrando porque estamos absorvidos de tal maneira que não dá tempo de viver. Não dá tempo de viver com Deus. Tamanho é o volume da nossa ocupação. E por chamarmos isso de sucesso ministerial, a gente vai se partindo, se quebrando, vai se desconjuntando, e a culpa não é de Deus. É que eu absorvo tanto, há tanta absorção da minha parte, né? Agenda superlotada para
dar sentido à vida vazia que eu estou vivendo, que isso vai gerando essa condição da sequidão do barro antes da hora. Não dá um tempo de cura, sabe? Não tem amadurecimento. Então, é preciso a gente ter cuidado, porque, para mim, é possível que esse vaso se quebre, ainda que esteja na mão do olheiro, que as obrigações diárias, elas me roubem até a presença de Deus. Gente, vamos ali tomar um cafezinho e a gente volta já já. Olá, gente, estamos de volta aqui. Acabamos de sair de um texto que nos alerta com relação ao tempo que urge, né? O dia está passando, as coisas estão acontecendo e, vez por outra, a gente se vê desperdiçando tempo, né? Desperdiçando tempo com futilidades, com preguiça, distração, briga, disputas. Cara, coisa que não leva a gente a lugar nenhum. É muita perda de tempo para tão pouco tempo que nos resta. Isso me preocupa, João, porque eu vejo, às vezes, uma comunidade tão briguenta, tão implicante, tão movida a futilidades, a discussões que não levam a lugar nenhum, a milindres que não constroem. E a gente não pode perder tempo, a vida é urgente. Cara, ontem mesmo eu tinha 15 anos de idade. Eu estava vendo uma foto minha de 15 anos, está ali, eu me lembro daquele dia. Está tão perto de mim aquele dia, e eu já estou aí para lá, 60 mais. Né? É 60 mais, né? Eu estou no 60 mais. E eu fico pensando, meu Deus, foi ontem que eu tinha 15 anos. Quantas vezes eu desperdicei tempo tentando sustentar discussões que não tinham o menor cabimento, a menor importância, e a gente gasta energia, gasta tempo, gasta coisas preciosas em futilidades, em coisas que não nos vão levar a lugar nenhum. Tanta contenda, tanta briga, tanta confusão para nos levar a lugar nenhum. E às vezes nem contenda há. Eu conversava... Não, é que Paulo diz que as contendas e as brigas, elas existem e elas fazem a gente perder tempo, né? Partindo dessa conversa que eu tive com um amigo que assumiu uma igreja antiga, tradicional, ele disse: o que mais me intriga, o que mais me dói é que a gente gasta tempo, faz concílio para decidir sobre a mudança da cortina da igreja. Não se briga. Mas como vai ser? Que laço vai ter? Se é um laço de dourado, se é um laço branco. Eles gastamos tempo, gastamos reuniões, concílio, para decidir sobre a mudança da cortina da igreja. Sim. Ou a cortina do templo. Ou seja, futilidades que podiam estar sendo para atender necessidades de pessoas, até da própria comunidade eclesiástica, mormente de outros que estão por aí jogados, né? João, às vezes a gente perde tempo até discutindo doutrinas desnecessárias. Não é cortina, mas é doutrina, dá o mesmo, é uma cortina de fumaça para esconder a gente, entende? Que venha o capítulo 14 para nos dar uma lição sobre isso, né? Sim, exatamente. Esse capítulo 13, Paulo nos adverte que, poxa, a noite está chegando aí, cara, o dia está acabando e a gente está perdendo tempo com coisinhas tão pequenas, isso em todas as nossas relações. Sejam nas nossas relações familiares, eu vejo pais brigando com os filhos por causa de coisas tão pequenas, tão miúdas, travessuras de crianças, né? Que às vezes se perde tanto tempo, se gasta tanta energia com aquilo, né? E eu fico pensando, meu Deus, está esse pai projetando suas frustrações nos seus filhos, não deixando os meninos serem meninos, né? E se demora tanto na busca pelo perdão também, bispo. Minha irmã, é uma perda de tempo, exatamente perda de tempo, isso. E muitas vezes deixa para o final dos seus dias. Eu já vi coisas assim acontecer, que pessoas que ficaram magoadas, ressentidas por 2 décadas, e no final da segunda década, o que aconteceu, a pessoa ali na cama, no leito, disse: fulano era tão bacana, e eu perdi meu tempo todo achando que era uma má pessoa. Então é isso, pais e filhos magoados a vida inteira, e chega no final do seu tempo, aí que vai pedir perdão e perder o tempo e não desfrutar aquela paternidade, aquela presença.
Sim, eu escutei essa semana de uma pessoa dizendo assim, cara, eu perdi tanto tempo da minha vida achando que o problema estava no outro, o problema estava comigo. Agora que a ficha caiu, eu falei, agora que tu está começando a aprender a viver. Porque o grande problema não está no outro, está em você, sempre estará em você, não estará no outro. E enquanto nós não moermos esse orgulho, sabe? Moer esse orgulho, tirar de dentro de nós esse ego. O que o meu ego está cheio só de mim mesmo, né? Dos meus dons, dos meus talentos, do meu conhecimento. Eu já fui assim, bispo. Porque eu fui ensinada assim, né? Eu tenho que conhecer mais, tenho que buscar mais, porque não está bom. Então o ego foi se enchendo. E quando eu deixei o Espírito Santo me tratar, mas por que eu faço o que eu faço? Para quem eu faço o que eu faço? Movido por que eu faço o que eu faço? Aí o Espírito Santo está me dando respostas. E eu não fui mais perdendo tempo comigo em cuidar do meu ser para transbordar o melhor de mim no outro. Quando esse meu eu não está bem resolvido, Lois, a gente vai sofrer muito, porque a gente não está bem resolvido. Tudo está, como nós lemos no capítulo anterior, nessa busca de fazer as pazes comigo mesmo, numa relação de amor comigo. Uma pessoa que se ama, ela não se deixa ser afetada pelo outro. É isso. É essa coisa de eu não me amar direito. Que o ressentimento, né, bispo? Sim, fico ressentido. Cara, que é coisa difícil de lidar na vida é com pessoas melindrosas. Cara, eu estava falando com o João antes da gente começar o programa que eu não tenho problema de lidar com pessoas grosseiras. Não tenho, mas eu tenho um enorme problema em lidar com gente melindrosa. É que o grosseiro... Você não consegue instruir, não consegue falar, tudo leva para esse eu adoecido, né? Isso. Esse ego adoecido. E aí fica difícil, você não consegue construir uma relação que tu não pode falar nada, que a pessoa se condói, está toda feridinha por dentro, entendeu? É isso. É que o grosseiro é uma pessoa normal, real e muitas vezes tão sincero que a sua sinceridade parece grosseria. Dizem muito de mim. Dizem de mim na igreja, dizem de mim no meio da família, dizem de mim na sociedade, que a minha forma de tratar parece grosseira ou é grosseira. Eu até falei que isso talvez tenha sido o trato em que eu tive na infância, sem celebração nenhuma. Mas também dizem de mim a minha sinceridade ao tratar mesmo dessa forma, sinceridade que não deixa dúvida em ninguém da forma de ser. Já o melindroso é um adoecido, esconde por trás tanta ferida. Mas eu queria voltar aqui quando o bispo disse, tratar com o menino sobre filho. Eu lembrei que muitos pais perdem tanto tempo, uma tarde inteira, a aplicar castigo no menino porque teve mau desempenho no colégio. E muitas vezes não é por causa do desempenho, é porque ele tenta alegar que ele se sacrifica, que ele quer a sua compensação naquela criança que ele está projetando. E quando isso não acontece, ele se sente magoado e desconta também no mau desempenho daquela criaturinha. Vocês já perceberam isso? Já viram isso? Desconta naquela criatura. Não é porque a criatura simplesmente fracassou, é porque ele não se sente compensado naquilo que esperava pelo seu sacrifício, pelo dinheiro que investe, pagando colégio caro, pagando curso caro, levando ao colégio, levando ao centro de treinamento. Então, a sua compensação esperada não vem. E por não vir, perde tempo, às vezes angustiados, impropérios e tantas outras coisas que Paulo está dizendo aqui. Por outro lado, Paulo está dizendo uma outra coisa. Paulo não está falando de coisa de escatologia. Paulo não está pendurando uma plaquinha no poste dizendo Jesus em breve. Ele está dizendo a vida passa breve. É evidente que ele também vislumbrava o fim de todas as coisas, mas ele está falando aqui da brevidade da vida, do tempo que você deve usar, chamado hoje, para resolver suas questões, suas pendências. Ele não está falando de uma questão escatológica, nem mandou pregar plaquinha no poste, que aqui São Luís está cheinho de plaquinha no poste, Jesus em breve. Quem pregou essa placa nunca saiu dizendo que ele veio um dia e voltará. Apenas prega uma placa de pavor nas pessoas, querendo apavorar muita gente, querendo ganhar pessoas para o seu reino.
por um pavor, por um medo. Não é isso que a gente estava querendo falar. Estamos falando exatamente da não perda de tempo naquilo que é precioso. Naquilo que a tua vida é tão leve viver bem. É tão gostoso viver bem, sem perda de tempo. Discussões que não valem a pena. Vamos discutir aquilo que é necessário, mas sejamos breves, porque há muita gente, em vez de sair discutindo sobre como nós vamos pendurar a cortina da igreja, vamos discutir como é que a gente vai alcançar a favela que está ao nosso redor. É isso? Sim, sim. Por aí. Sim. Olha, eu levei um susto ao ler esse capítulo 14, porque eita lição forte para relacionamentos frágeis, né? Meu Deus, eu caio quase que eu caio para trás, né? Essa versão da Bíblia contemporânea, assim, eu não ganho nenhum dinheiro fazendo propaganda, mas essa versão, na linguagem contemporânea, ela facilita muito. Sim. Os melhores exegetas e hermenêuticos da nossa época estão envolvidos com essa versão. Sim. Né? Sim. Então, assim, a Editora Vida é uma das editoras mais respeitadas hoje no Brasil, né? Desde que foi fundada, sempre foi uma editora muito respeitada. Então, essa versão é uma versão que, às vezes, gera desconforto para aqueles que preferem as versões mais eruditas, mas tenham compaixão conosco, que estamos fazendo opção por essa versão mais contemporânea, porque ela ajuda a gente a entender melhor as coisas, né? Lloyd, leia devagarzinho o capítulo 14, do versículo 1. Vê só o versículo 1. Certo. Recebam de braços abertos os irmãos que não veem as coisas como vocês. Não os atropelem toda vez que eles fizerem ou falarem algo com o qual vocês não concordam. Mesmo quando parecer que eles são fortes nas opiniões, mas fracos na fé. Tratem-nos com gentileza. Não, vamos parar aqui. Essa lição aqui, ela não está em Moisés, ela não está nos profetas, mas ela está no espírito do Evangelho de Nosso Senhor. Olha a lição. A gente aprender a tratar com a alteridade do outro, não nos sentirmos ameaçados porque eles pensam e falam coisas diferentes das que nós pensamos e falamos. Não precisa gerar uma guerra quando uma pessoa pensa diferente de você. Tenha paz, tenha sossego, aprenda a ouvir o que é diferente. Aliás, a sabedoria me diz que eu não aprendo nada com aqueles que pensam como eu penso. O aprendizado vem daqueles que pensam diferente de mim. Pois se pensa igual a mim, como que eu posso aprender alguma coisa daquilo que eu já sei? Não tem como aprender. Agora, a gente precisa ter cuidado, cautela, ter respeito pela diferença e o trato gentil com aqueles que fazem coisas diferentes das que eu faço. Senão, é impossível a gente viver em comunidade. Porque o que mais existe dentro de uma comunidade é pessoas que pensam umas diferentes das outras, que fazem as coisas diferentes. Se você me pedir para fazer alguma coisa, eu tenho a minha maneira de fazer. Se vou fazer do fim para o começo, ou do começo para o fim, ou do meio para o começo e depois do meio para o fim, é uma questão de critério meu, é de como eu me sinto fazendo. Pode ser diferente de você. Se você é muito metódico, você vai ponto 1, ponto 2, ponto 3. Até, por exemplo, minha maneira de pregar. Eu não tenho esse negócio de ponto 1, ponto 2, ponto 3, eu saio falando, simplesmente, abro a boca e saio falando. Às vezes do fim para o começo, às vezes do meio para o fim, depois volto para o começo. Sabe, no final eu disse o que eu queria dizer, se compreendeu, que bom que compreendeu. Se não compreendeu, paciência, eu vou tentar consertar isso na próxima. Mas é a minha maneira e eu quero ser respeitado por isso. Tanto quanto eu respeito aqueles que abordam as coisas diferente de mim. O método pode ser diferente e eu preciso aprender a amar a diferença,
a valorizar a diferença e não banir. Essa ideia de uniformizar o jeito de fazer e de uniformizar o jeito de falar faz a gente virar um monte de robô. Eu estava vendo alguém pregando, por exemplo, outro dia, eu digo, cara, prega igual todo mundo da denominação dele prega, o mesmo trejeito, a mesma ênfase, a mesma coisa. Assim, não tem novidade, é tudo a mesma coisa, é tudo dentro do mesmo padrãozinho. Então, o respeito pela diferença é uma coisa que eu preciso aprender a manter. É diferente, mas eu preciso aprender a respeitar, não é? Que lição preciosa essa, até grifei aqui na minha Bíblia, né? É que a gente não quer entender, na verdade, as coisas que estão ao nosso redor. Eu tenho 1,67 m, você tem 1,60 m, talvez. Não, João, não me abaixo tanto assim. Eu tenho 68, calma aí. Ou seja, a gente olha para o templo e pessoas de vários níveis de tamanho, de cor, de alturas, né? de cabelo diferenciado, de trejeito de rosto. Isso é uma lição muito grande para a gente. Por que que a gente não quer aceitar? Não amar essa pluralidade? É que não tem opiniões diferentes, que não tem pensamento e sentimento diferente. Paulo está chamando aqui, entendo eu, chamando a gente, porque veja que Paulo já vem com muito cuidado, ele disse no capítulo 13, no começo, no 12, Paulo vem chamando a gente com muito cuidado, com todo carinho, para dizer, olha, vamos caminhando que eu tenho mais coisas para dizer para vocês. Comecem a amar os inimigos, comecem a trabalhar isso, porque tem coisas que vocês vão ter que fazer para entender os que pensam diferente, entender os que não comem qualquer coisa porque acham que não devem comer, entender os que comem porque podem comer sem nenhuma culpa. É o que nós vamos ver no decorrer do versículo, do texto, né? Eu vinha para cá ouvindo esse texto, eu ouvi várias vezes, entendendo exatamente que ele está dizendo que, primeiro, não se incomode muito com a vida alheia. Deixe o irmão viver tranquilamente sem pressioná-lo. Mesmo você sendo o pastor dele, não precisa dizer, ajeite o nó da gravata dele, mas não precisa dizer como é que ele tem que amarrar igualzinho o seu. Se você puder arrumar para ficar bonitinho, ajude a arrumar. Mas não obrigue ele a amarrar do jeito do seu. Quem sabe o nó dele, o nó da gravata dele é outro nó de gravata. Se ele quiser usar gravata, né? Não permita ou não peça Sim. que... Estou falando dos que usam, né? Não exija que ele tenha uma Bíblia daquela de expulsar demônio e ande com ela. Se ele tem uma Bíblia no celular dele, e tem várias, uma não, ele Várias tem N versões para consultar e consulta muito rápido. Então, se ele quer usar a Bíblia dele, não critique, ele usa aquela de expulsar demônio, aquela que dá morrada. Mas se ele quer usar do celular, também não chame de moderninho, de qualquer coisa. É o que Paulo está dizendo aqui, vamos entender, vamos respeitar o sentimento, a vida de cada um, porque todos foram feitos para Cristo, né? Se comemos, se bebemos, é para Ele que fazemos, né? Sim, Deus faz um mundo com tanta diversidade, né? Os dons são diversos, né? As pessoas são tão plurais, tão diversas. Por que eu quero uniformizar tudo? Será que eu não estou inseguro querendo manter tudo sob o meu controle? Então todo mundo tem que vestir a mesma roupa, todo mundo tem que ter o mesmo corte de cabelo. Que chatura! Eu zanzando pelo shopping, eu às vezes fico enfadado com pessoas que têm o mesmo corte de cabelo. Você olha assim por trás, né? É todo mundo igual. Mesmo corte de cabelo. Aí você olha pela frente, a boca, todas elas estão iguais. Os dentes de giz são os mesmos em todas as bocas. Cara, é tão estranho. É a síndrome do Kim Jong? Lá da Coreia do Norte? Sim. Todo mundo com o mesmo corte, todo mundo com o mesmo penteado, todo mundo com o mesmo dente, todo mundo com a mesma boca, todo mundo com a mesma bochecha. Mas nós sabemos que aquilo é uma imposição dominadora, né?
Sim, é a cultura dominadora, É, João. A cultura dominadora, a cultura Da de beleza, comparação. competição, Sim, sim. tudo está ali, né? A insatisfação consigo insatisfação, mesmo leva a se copiar modelos. Os glutões, né? Sim. Vamos dizer, são os glutões da beleza, né? aham. Já estou satisfeito. Mas peraí, deixa eu botar um pouquinho, deixa eu ver o que ainda falta. Às vezes nem está faltando nada. Sim, sim. Né? Alguém de vocês na adolescência assistiram aquele filme A Lenda de Billie Jean? Não. Não é da minha época, não. Era exatamente isso. A menina que se destacou começou, e aí todo mundo andava do jeito que ela andava, queria fazer o que ela fazia, aquela coisa toda, e ela não estava nem aí para isso. Não é o que os influencers digitais hoje promovem, né? E todo mundo fica copiando os influencers, Sim. todo mundo copiando. Então, essa tara, né, de fazer um mundo igual é um desastre na vida social. E nós que pensamos de maneira diferente, precisamos aprender a valorizar a diferença que há em cada um. Se eu me arrogo, Paulo faz uma comparação num outro texto, que ele diz assim, se o olho despreza o dedo, porque não é olho, não enxerga, né? Mas depende dele para gerar equilíbrio. Se a mão despreza o pé, se não há uma harmonia, e é isso que torna a gente corpo, membros desse corpo. Imagine se todos fossem pés, se todos fossem olhos, se todos fossem mãos, se todos fossem orelha. Olhando para a nossa mão, bispo, é um conjunto que pega com sincronia qualquer coisa, mas os dedos são todos diferentes. Sim. Imagina se todos fossem polegar, com o que iam coçar o ouvido? Sim. Se todos fossem anelar, Não cabe. como apontaríamos as coisas? Mas se você pega e junta, depois de estarem juntos, ficam do mesmo tamanho. Muito parecidos. Há uma sincronia, há um cuidado. E assim deve ser a nossa vida. Cada um pensa diferente, age diferente. Um coça o ouvido, outro suporta o anel, outro faz a indicação, outros até fazem gesto de Belial, e outros dizem tudo bem, legal, moral. Ou seja, mas é uma mão composta e em sincronia que pega o volante do carro, que pega a comida, que penteia o cabelo. Então, é o que Paulo está chamando. Ele está dizendo para nós, respeitem, tenham cuidado com o que pensa diferente de vocês. Se ele, eu quero dizer aqui, que se ele, por pensar diferente, está fugindo à raia, cabe-nos ensiná-lo e adverti-lo. Mas se é só uma questão de comportamento que não fere a dignidade, que não fere ao outro, por que incomodar? Por que querer que ele use o cavanhaque que use o cavanhaque que o bispo usa? Ele usa o cavanhaque, o bigode eu não uso. Mas nós temos a mesma liberdade dentro da igreja e com os irmãos. Entendeu? Por que querer que ele tenha cabelo do jeito que eu tenho? Não, é a natureza. E Paulo está chamando a gente aqui para dizer isso. Tenha cuidado, não ofenda ninguém porque pensa diferente de você. Ame-o, respeite-o, abrace-o, acolha-o. De mesmo que ele não coma aquilo que você come, ou mesmo que ele coma aquilo que você não come. Sim. Acolha-o, abrace-o, respeite-o. Tratar com gentileza, né, João? Trate com gentileza, trate com a dignidade necessária, não menospreze porque ele veste roupa de tergal e você veste linho. Não, gente. Cada um veste-se conforme a sua possibilidade e conforme o seu gosto, né? O seu gosto. Possibilidade e gosto. A gente não tem que atacar e nem serem... Porque muitas vezes, bispo, a gente influencia não é pelo falar. A gente quer influenciar pelo jeito exuberante de ser, que as pessoas nos imitem, mesmo que a gente não cobre com palavras, mas cobra com gestos, cobra com atitudes. Sim. A gente precisa ser mais gentil, João. Eu sempre me deparo, porque... É sempre que eu estou tratando de um determinado assunto, então esse texto me faz pensar. Salomão diz assim, a palavra dura suscita a ira, mas a palavra branda desvia o furor. Sabe, a gente precisa aprender a lidar com brandura com as pessoas, sem muita dureza no falar.
A brandura, ela tem o poder de desviar furor. Sei bem o que é isso. Como uma atitude branda é capaz de romper o furor. Isso vai ao primeiro capítulo de hoje. Pegando um galo que foi morto pelo vizinho, fazendo uma boa canja, um bom prato, levando para o outro com essa brandura que mata o furor que o outro tem. Pois é. Então, assim, a palavra branda desvia furor. Que a gente tenha mais gentileza no trato uns com os outros, porque isso glorifica a Deus na nossa vida. Amém. E isso traz uma sociedade mais amorosa, mais cordata, mais simples, não é? Então, que a gente saiba diferenciar absolutos de relativos. Gente que absolutiza tudo não consegue conviver em comunidade que tem questões que são relativas, né? Mas está sempre absolutizando, cristalizando as coisas que devem ser flexíveis, né? Gente, estamos vivendo em sociedade, o tempo está correndo. Sejamos mais brandos. A gente vai ali tomar um cafezinho e volta já já. Muito bem, gente, estamos chegando aí no final da nossa programação de hoje, estamos no quarto e último bloco, falando sobre essas instruções tão preciosas, né? Para o nosso convívio social mais ameno, mais sereno, mais tranquilo. E nós estamos indo agora para o versículo 2 do capítulo 14, né, Loide? Isso, meu bispo. Vamos lá, então? Por exemplo, uma pessoa viajada pode muito bem estar convencida de que pode comer de tudo que há na mesa, enquanto outro, com uma formação diferente, pode pensar que o certo é ser vegetariano. Mas, como ambos são convidados à mesa de Cristo, não seria desagradável se um começasse a criticar o que o outro comeu ou deixou de comer? Afinal, Deus convidou ambos para a sua mesa. O que você vai fazer? Cortá-los da lista de convidados ou interferir nesse amor de Deus que a todos recebe? Se há correções a serem feitas ou lições a serem aprendidas, Deus pode lidar com elas sem sua ajuda. Muito bem, pontinho aqui. Gente, deixa Deus tratar de determinadas coisas que a gente não vai conseguir tratar. Deixa Deus agir, né? A gente precisa aprender a fazer pressão no lugar certo. O grande problema é que a gente, às vezes, não faz pressão no lugar certo. A gente faz pressão em lugares que vão produzir verdadeiros desastres. Gente, aprender a respeitar a diferença, né, é a coisa mais importante que a gente faz para que a gente mantenha um convívio social mais tranquilo e mais possível de ser vivido. Paulo está tratando de um assunto que ele sabe muito bem que gerava naquele momento da história, ainda gera hoje, né? Ainda gera hoje, uma confusão danada com relação ao que comer ou deixar de comer, como se o problema fosse comer ou deixar de comer. O problema está muito acima disso. Cada um tem a sua própria cultura, a sua própria maneira de enxergar as coisas, e a gente precisa aprender a lidar com isso sem ficar ferido, magoadinho com essa questão das diferenças. Se alguém tem uma cultura amplificada, Paulo pega a questão do comer, que era uma questão de encrenca naquele momento, né? Como eu disse, ainda é hoje para alguns grupos. Então, assim, se eu estou numa mesa que Deus acolhe a todos, os que comem carne, os que não comem carne, o problema não está aqui. Porque Deus lida com o que come carne, com o que não come carne, com os vegetarianos, com os veganos. Deus lida com todas essas diferenças e não sai ofendido porque está lidando com gente diferente. Deus está acima de tudo isso. E se há uma coisa que me incomoda, vamos deixar Deus tratar disso. Não vamos criar intrigas e divergências naquilo que de verdade não tem problema nenhum. Problemas que são criados com os nossos próprios preconceitos e com a nossa própria cultura.
Nós vivemos numa relação cultural o tempo inteiro. A cultura gastronômica da minha casa é diferente da cultura gastronômica da sua. Por exemplo, eu aprendi desde criança a não comer sangue. Era a cultura que meu avô estabeleceu na casa. Então, galinha ao molho pardo e outros derivados de sangue de animal, eu me abstenho até hoje. Isso não quer dizer que se eu comer eu morro, eu vou para o inferno ou coisa parecida. É uma questão do respeito que meu avô devotava, e eu passei a devotar também, pela orientação apostólica dos apóstolos de Jerusalém. Há uma razão. Há uma razão. Mas quem come não está condenado ao inferno por causa disso. Então eu preciso entender, se o cara come galinha ao molho pardo ao meu lado, né, galinha cabidela, eu vou abrir mão. Ou se ela está na mesa ou se ela está na mesa e só tem ela para a gente comer, que mal tem você comer junto com ele? Sim, mas eu me absteria. Lógico. Então, por uma questão minha, pessoal, né? Mas se tem lá um chuchu, tem uma beterraba, tem uma coisa qualquer na mesa, vamos botar só uma galinha ao molho pardo. Tem arroz, tem feijão? Tá tudo bem para mim. Eu me abstenho por uma questão de cultura familiar. De princípio, de respeito a uma instrução determinada. Mas isso não quer dizer que... Agora, se eu estou morrendo de fome e só tem a tal galinha cabidela, não quer dizer que eu não vá comer, entende? Não, eu não tenho todo esse rigor. Eu tenho um respeito, né? Mas não criaria uma questão que é próprio, disso, nem tanto pelo outro, é próprio seu. É próprio meu. As duas vertentes mais controversas do cristianismo é de João Calvino e de João Arminio. Doutrina da predestinação e doutrina da justificação. Nunca esses dois homens discutiram e nunca levantaram um artigo um contra o outro. Cada um tinha a sua linha de pensamento. Não há nada dos escritos de Arminio nem de Calvino que venha a confrontar ou criar situação de rixa, de debate, de confusão entre esses dois homens. E quando perguntava para o Arminio, quem é o Calvino? Um grande homem de Deus. No entanto, hoje se cria concílios e situações, se gera a diversidade entre denominações que creem o que Arminio falava e outras que creem da forma que Calvino falava. É o que Paulo está chamando para dizer, gente, isso não tem tanta importância diante do amor, da unidade cristã que deve haver entre vocês. Porque discutir um assunto que não leva a nada. Estamos caminhando para a eternidade, para o céu. Uhum. E o que nos leva não é a justificação e nem a predestinação. O que nos leva é o sangue de Cristo que nos comprou. E por que ficar, infelizmente, ainda hoje? Imagina no princípio, como eu conheci a dificuldade, chamávamos até de primos, as outras denominações ou seja, denominações que não se chamavam de irmãos, chamavam de primos. Uhum. Exatamente por pensar diferente em determinadas doutrinas bíblicas. Sem observar que Paulo está chamando aqui, dizendo, gente, não é assim. Respeitem o posicionamento de cada um. Aquele que não come porque acha que não deve comer, não é mais fraco do que aquele que come porque para ele é normal. É isso que Paulo está dizendo aqui. E deve ser seguido pela gente. Uhum. Isso nos traz liberdade, isso nos traz mais entendimento ou mais comunhão com aqueles que pensam diferente da gente. Cara, essa coisa de ambos serem convidados para a mesa do Senhor é que Deus respeita a diferença e nós não respeitamos. Isso é muito sério, bispo. Eu posso colocar... Deve. Um amigo meu, final de semana, ele quis um conselho e ele disse, Loide, eu vou ser expulso de casa se eu me abrir para os meus pais. Uhum. E a primeira coisa que vai acontecer, que meu pai já sentiu alguma coisa no ar e disse, você terá que sair do ministério de louvor da igreja. Eu não vou aceitar isso na igreja. Uhum. Então, isso aqui, eu estou lendo isso, foi bater nesse lugar, né, nesse conselho, nessa ajuda, né, nessa fala, que diz que todos foram convidados para a mesa. A mesa não é minha, né? A mesa de Cristo
foi convidado para estar à mesa, uma pessoa que aceitou Jesus, que disse que o Senhor está preparando, está tratando, está cuidando, e em algum momento vai ter que colocar essa verdade diante dos seus pais, como ele se sente, como ele se vê diante dessa verdade, para ser curado, para ser tratado, para pedir conselhos, não com a intenção, aí agora se eu disser alguma coisa, eu vou ser expulso da minha igreja, da minha casa. Isso aqui, olha, Deus, aqui, ó, se há alguma correção a serem feitas ou lições a serem aprendidas, Deus pode lidar com elas sem sua ajuda, né? Aqui Deus lida com cada um, com qualquer pessoa. Muitas vezes a gente pensa, não, Deus não vai lidar com isso, Deus não tem, né? Deus não tem como lidar com isso, não tem emoção suficiente. Deus tem sim, Deus nos conhece como te conhece, rapaz. Deus conhece você, e eu sei que essa angústia que você está passando, esse medo, esse confronto, esse conflito pessoal, Deus está cuidando de você. Fale com seus pais, encare essa verdade e Deus vai cuidar de você. Eu li aqui, isso aqui foi me rebater nesse lugar com essa pessoa, viu, meu bispo? E o que o senhor tem a dizer nesse momento? Eu gostaria de ouvir o senhor. Não, eu não, assim, Lloyd, nossas questões pessoais precisam ser enfrentadas. Não fugidas, isso. Não mentidas, não é? Medo, eu lembro que você me ensinou. Medo, culpa, fuga. Né? Sim. Tripé aí. Culpa, medo e fuga. Isso tira a gente do eixo, isso faz a gente se perder da gente, né? Há verdades nossas que são difíceis de encarar, principalmente quando elas fogem da relação da cultura, né? Isso é uma questão complicada. Porque minhas escolhas, né? Por exemplo, até a nossa fala, ela não é livre, ela é vigiada, a gente vigia o tempo inteiro. A gente só fala o que pensa quando tem Alzheimer ou quando bebe. A gente fala em bêbado o que pensa em sóbrio, né? Ou então quando se tem Alzheimer, que a gente não usa esse filtro, né? Essa lei interna para a gente se relacionar melhor. Então, há um medo natural em nós das nossas autenticidades, daquilo que diz respeito a nós mesmos, das questões da nossa interioridade. Se certo ou errado para a cultura, eu preciso aprender a encarar. Isso. Porque eu estou mergulhado dentro de uma cultura que eu posso ser aprovado e ser reprovado pela cultura. Eu tomei decisões na minha vida em que tive que encarar uma cultura, ok? Que eu tive que pensar muitas vezes. Mas ou eu vivia a minha verdade, né, a despeito de toda a cultura, ou deixaria de viver a minha verdade para viver a verdade da cultura. Então, eu tive que tomar decisões, tive que encarar de frente. Não é fácil, não é simples, mas eu tenho que medir consequências, entende, Lloyd? Eu tenho que medir consequências, porque elas existem. Cada posição minha diante de questões culturais, né, João, vão haver consequências. E eu preciso estar, de alguma forma, preparado para conviver com as consequências disso, entende? Essas posições diante da cultura, desde que elas não sejam escrachadas ou não firam, na verdade, a vida do outro. Mas que a gente está falando de um assunto muito delicado, uma realidade, e muitos obreiros, amigos, já passaram por essas situações e que aprenderam a lidar. Porque nós temos aqui um guia. A gente vem falando desde o livro de Atos. O Espírito Santo tem sido sempre o árbitro nessas questões. Que ele seja o árbitro nessa questão. Se ele for o árbitro nessa questão, tudo sairá sem prejuízo algum. Desde que haja sinceridade, desde que haja respeito, desde que haja vontade, na verdade, de entender e não de se tornar, porque o versículo que a gente leu aqui no final do capítulo, que não se perder tempo em glutonaria, em dissensões, nisso. Ou seja, a palavra-chave é a sinceridade. A sinceridade, disposição de enfrentar tudo aquilo
Que o Espírito Santo seja o árbitro nessa questão, Amém. porque a gente tem lido todo o programa, desde o livro de Atos a gente vem trazendo, todos os dias a gente vem batendo, e isso só é possível se estivermos guiados pelo Espírito Santo. Sim. Amém. A verdade é assim, é que nem sempre tudo sairá perfeito como eu imagino. Às vezes a gente se depara com uma tragédia. Né? Vai dar tudo certo. Nem sempre vai dar tudo certo, às vezes dá tudo errado. Isso. Às vezes a gente tem que conviver com os escombros, mas eu estou disposto a conviver com os escombros. A Né? questão do escombro você tem uma verdade, eu tenho uma atitude a tomar numa empresa que não acha correto, e sabe que aquilo vai lhe levar à demissão. É um escombro, é uma tragédia. Mas será que aquela tragédia, na verdade, é definitiva? Você não está sendo promovido para alguém enxergar a tua atitude melhor e te levar a uma empresa mais produtiva? Sim, mas exatamente, João, mas nem sempre alguém vai estar me vendo, mas eu vou estar me vendo. Ok? Por exemplo, eu tenho um querido amigo que ele trabalhava numa empresa e ele era pastor de uma igreja. Ele trabalhava numa empresa e a proposta que trouxeram para o setor dele era uma proposta indecorosa para o mercado. Ele teria que cometer algumas infrações para que se adequasse à realidade do mercado. E ele tomou uma decisão de não fazer aquilo que a empresa sugeriu, ok? Com o risco de perder o emprego. Ele podia ter ficado calado e deixado correr, mas ele decidiu conviver com as consequências. Qual foi a consequência? Ele foi demitido. Foi readmitido num outro lugar, numa promoção? Não, não foi. Mas ele se viu livre da aflição de estar vivendo uma hipocrisia. De uma culpa eterna. De uma culpa eterna. De ter inflacionado o mercado, de ter comprometido o mercado financeiro. Ele disse não. Foi admitido num outro lugar ganhando muito menos, mas com a consciência. Então, assim, depende do que eu quero. Se eu quero conviver com a minha consciência limpa, pura, e enfrentar uma decisão, né? Pô, já se distanciou bastante aqui da carne e do legume. A gente está né? indo. Eu quero fechar aqui dizendo que eu creio que um dos nossos parlamentares hoje atuante no país, que é cristão, abriu mão de ser ministro da Justiça por crer que verdades que ele cria não se coadunavam com aquilo que estava lhe sendo exigido. Sim, sim, é verdade, João. E assim é o tempo inteiro, João. A gente está vivendo num mundo feio demais. E não compactuar com a feiura é um direito que nós temos. Eu diria que até um dever que nós temos. Não compactuar com a feiura desse mundo. Então, se comer carne vai escandalizar e eu sou forte na minha fé, eu vou comer legume naquela mesa numa boa, sem ficar achando qualquer coisa, entende? Se eu como carne, eu sou viajei para muitas culturas, fui percorrido por muitas culturas e comer carne. Né? Tem outras coisas aqui que eu não vou falar para não criar mais polêmica ainda, né? Mas eu viajei para muitos lugares que aquilo que a gente condena na cultura brasileira é natural em qualquer numa cultura portuguesa, numa cultura holandesa, numa cultura alemã. Não é um problema, mas é um problema para nós, entendeu? Então, é uma questão... o que Paulo fala aqui, né, Bispo? O convidado é do Senhor, a mesa é do Senhor, o convidado é do Senhor. Por que eu vou cortar a lista, vou na lista do convidado e excluí-lo, cortá-lo, aquele convidado? Tem uma piada transcultural muito interessante. Diz que houve um congresso das irmãs de uma determinada denominação, que eu vou suprimir aqui para não causar vexame, e esse congresso foi realizado na Alemanha. E as irmãs alemãs, elas vestidas muito moderadamente, né? Elegantes, mas moderadas, tal. E elas estavam no aeroporto esperando a delegação que vinha dos Estados Unidos. Naquela época, as irmãs americanas usavam aqueles penteados gigantescos, parecendo folha de taioba, né? Seus brincos enormes, seus colares, sua roupa muito colorida. Então,
As irmãs alemãs que estavam no saguão esperando, elas se assustaram com a indumentária das irmãs americanas e suas lágrimas corriam pelo seu rosto. Corriam e caíam nas suas tulipas de chope. É a piada. Isso é uma piada transcultural. Ou seja, elas se escandalizavam na roupa extravagante que as outras estavam usando, mas estavam tomando uma tulipa de chope. Ou seja, naquela cultura não era um problema o chope, o problema estava na roupa extravagante, né? É só uma piadinha transcultural, gente. Não me apedrejem, por favor. Eu quero crer que Paulo está falando aqui muito mais da tua arrogância, da tua prepotência, porque eu já vivi isso. Eu vivi não como vítima, eu vivi como vilão. Achar que tinha superioridade naquilo, achar que aquilo que eu aprendi era a verdade mais absoluta. E muitas vezes passei por cima, atropelei. E Paulo está falando é não atropelar. Se estamos na mesa com quem come, com quem não come, se eu como ou não como, eu não preciso justificar o meu posicionamento em detrimento do posicionamento do outro. Eu preciso conviver com liberdade. Lembra, desculpa, daquela história, daquele episódio que você foi convidado, quando te separaram da entrada dos pastores com os padres? Sim, sim, Sim. Entendeu? É uma cultura absurda. Pode contar a história aí, passar pra gente? Aquela... Não, é que assim, era um culto ecumênico de formatura, né? E estava eu e um frei capuchinho, né? E aí me dando bem, conversando com ele contando das obras maravilhosas que ele estava fazendo. Puxa, eu estava tão impressionado com as boas obras que ele fazia, né? E aí chegou a hora da gente assumir lá a plataforma e tal, a tribuna, e aí a mocinha que era a organizadora, né? A mestre-sala, ela disse assim: o senhor é um bispo evangélico, o senhor vai por esse corredor aqui. E o senhor é um frei católico, o senhor vai por aquele outro corredor. E o frei olhou para mim e disse: bispo, estão querendo dividir o indivisível. Estão querendo dividir o indivisível. Por que a gente não entrou junto? Por que eu tenho que ir por um corredor, ele ir para o outro corredor? Porque nós pertencemos a ordens diferentes, não é? Por que nos separar? Ainda fiquei muito lisonjeado porque ele me considerou o corpo, né? Parte do corpo dele. A divisão do indivisível. Eu fiquei, assim, extremamente lisonjeado, né? Porque ele me considerou parte dele. E na maior parte das vezes que eu vejo, as pessoas estão aí lutando para dividir o indivisível. E estão dividindo o indivisível. Isso é uma tragédia, né? Uma tragédia terrível. Um preconceito monstruoso, né? Assim, eu não sou pregador do ecumenismo, quero deixar claro aqui, né? Eu não sou pregoeiro do ecumenismo. Acho que cada um deve ser fiel àquilo que acredita e está tudo bem, e cada um vive na sua, né? E a gente tem que respeitar aquilo que é diferente da gente. O que Paulo está chamando aqui é para não desrespeito. Sim. Para não desrespeito. Para consideração, não quer dizer que você vai conviver da forma dele ou acomodar-se da forma dele. Quando ele diz no capítulo anterior, e não vos amoldeis com o que está acontecendo. Mas a renovação do teu entendimento não te dá direito a humilhar aquele que não pensa como tu pensas. Sim. Que te veste como tu não te vestes. Eu, por exemplo, participei da 20ª Conferência Mundial Pentecostal em Tel Aviv, lá não, em Israel, e muitos irmãos que vieram do FID vieram de saia. Pronto. Vieram de saia. Toda a delegação do FID veio de saia. E aí? Eu estava de paletó, gravata, tudo arrumadinho. Eu vou brigar com meu irmão que veio de saia? Não. Então, respeite aquele que se comporta, não é nem se comportar, que usa, que vive, que entende da forma que ele na sua própria cultura, na sua própria cultura. Saibamos diferenciar relativos de absolutos, né? Essa foi uma lição que há muitos anos eu aprendi com um homem chamado Jorge Mitian. Jorge dizia: quando a gente se torna maduro,
a gente precisa aprender a diferenciar absoluto de relativos, porque é possível que a gente esteja relativizando coisas absolutas e absolutizando coisas relativas. Quando eu aprendo a discernir relativo de absolutos, eu vivo mais leve, entendeu? Vivo mais tranquilo. Então, que na minha fé eu aprenda a discernir relativos de absolutos, Amém. absolutos de relativos, e eu vou viver melhor, Amém. sem ficar com essa tentação de querer incriminalizar os outros, né? Ou criminalizar os outros. Ser Deus. Ser Deus. Deixa Deus julgar, né? Deixa Deus fazer Deus a obra, agir. né? Deixa Deus agir. Por exemplo, Aham. você excluir aquele que não é da tua denominação de cear na tua igreja, cara? Sim. Eu já fui punido com essa atitude, irmão. Dói sei porque a disso. gente não se sente corpo, né? Eu sei disso. A gente se sente um abscesso, né? Não, eles sentem a gente um corpo separado, né? Um órgão separado do corpo, né? Sim, um apêndice. Gente, chegamos ao fim do nosso programa de hoje, dia 20 de outubro, e nos veremos domingo que vem, se assim Deus nos permitir, a partir das 7 horas da manhã ou a partir das 9, transmitido pelo YouTube. Desejo a todos uma semana vitoriosa e de paz. Foi um prazer muito grande estar com você durante esse tempo. Se não aproveitou num todo, entre no YouTube que você pode aproveitar aquilo que não foi possível ouvir. Sabemos que não é muito comum você sentar para ouvir 100 minutos de programa ininterrupto, mas dá para pegar no YouTube e ouvindo paulatinamente, e você tem todo o proveito daquilo que Deus nos permitiu trazer a vocês. Amém. Shalom.